Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a Páscoa, sobre como eu e você podemos estar blasfemando a Deus nessa Páscoa. Não se esqueçam, antes de iniciarmos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, abrir nossas Bíblias naquela que foi a primeira Páscoa e vamos começar a entender os símbolos e como eles são aplicados. Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao verso 5. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vamos ao Espírito de Profecia para vermos essa passagem lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 24. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue deveria ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tornar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. Então, aquilo que a maioria de nós já sabemos, o cordeiro pascal que era morto era um símbolo que representava Cristo. No momento em que ele era morto, o sangue dele tinha que ser totalmente derramado. Naquele momento, na Páscoa no Egito, o sangue do cordeiro era passado nos umbrais das portas para demonstrar que aquela família tinha aceitado o sacrifício do cordeiro para a expiação dos seus pecados, para a sua libertação. Vamos lá, Êxodo 12, verso 8. Êxodo 12, verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. E lá no Espírito de Profecia. Todos os textos vamos ler, é Patriarcas e Profetas, capítulo 24. A carne devia ser comida. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para que perdamos os nossos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante sua palavra. Então aqui, os irmãos percebem que era morto o cordeiro, e tem alguns pontos interessantes que a gente vai refletir ao final sobre isso. Era morto o cordeiro, ele era assado, as pessoas da casa comiam aquele cordeiro, dividiam com o próximo, se fosse muita comida muita comida a gente vai ver mais pra frente. Dividiam com os vizinhos próximos, para que não sobrasse o mínimo possível. Eles comiam os pães asmos e as ervas amargas. O pão aqui, o comer o cordeiro era a nutrição. De Cristo deve viver a minha nutrição. De Cristo deve viver o meu alimento espiritual, da palavra. Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, como a gente vê lá em João, capítulo 1. Então, a Páscoa representa, um dos pontos que a Páscoa representa é apontando para que eu e você devemos saber de onde deve vir o nosso alimento espiritual, de Cristo, da palavra. Ainda no capítulo 24, o cordeiro deveria ser comido com ervas amargorosas, indicando isso a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração por causa dos nossos pecados. Quando nós nos alimentamos das ervas amargas, seria a tristeza pelo nosso pecado. Fazer um contraponto rápido com a Páscoa de hoje em que vivemos, e que muitos de nós estamos blasfemando a Deus nesse ponto, onde nós nos alimentamos de chocolates, que eu acho que eu já comentei aqui no canal, que a maioria deles tem a cafeína, que é pecado comer.
A maioria de nós, além de estarmos pecando, estamos comendo um negócio que é totalmente contrário. Em vez das ervas amargas, para lembrarmos a amargura, a tristeza do nosso pecado, o que o nosso pecado causou, que foi a morte de Cristo por mim. Além disso, eu vou lá e como um negócio doce que entorpece a minha mente, que me afasta cada vez mais de Deus. A gente percebe como Satanás é astuto nesses pontos. Ele pega uma coisa totalmente contrária ao símbolo da Páscoa e coloca ali no meio para denegrir e afastar o povo de Deus da verdade de Deus. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperavam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Ou seja, vou ler de novo aqui. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer pela sua salvação. Eu e você devemos pensar, buscar e entender que eu e você temos algo a fazer pela nossa salvação. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode redimir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado pela obediência. E aí está o ponto que cabe a mim e a você na salvação. Não é por isso que eu vou ser salvo, mas é o que eu devo me buscar a fazer para me aproximar mais de Cristo. Através da obediência, me afastar do pecado. Através da minha submissão a Deus, me afastar de tudo aquilo que é ruim do mundo. E para isso, deixar eu cada vez mais próximo a Cristo. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. A minha fé, a sua fé é mostrada pelas obras. E aí quando a gente fala de Páscoa em datas comemorativas, já falei um pouco disso no Natal, a gente já lembra aquelas comilanças desnecessárias que nos levam à glutonaria, entorpecem a nossa mente, enfraquecem o nosso estômago porque estamos comendo muito mais do que deveríamos, nos deixando fraco. E essas coisas não tem nada o dizer com a Páscoa. Quando eu comentei aqui na questão que chamava os vizinhos próximos para comer junto, para que não sobrar, não é que eles comiam muito, sobrava e eles chamavam os vizinhos próximos. A ideia da Páscoa era justamente comer pouquíssimo. Até porque o Cordeiro Pascal, se os irmãos lerem o capítulo 24 do Espírito de Profecia, vão ver, Patriarcas e Profetas. O Cordeiro ele era assado inteiro, sem quebrar nenhuma parte. Não era temperado, não era refogado, não tinha nada disso. Ele era assado inteiro, comido uma parte. Não era para que eu me alimentasse dele, para me empanturrar, para me fatar, mas para que eu olhasse para Cristo que morreu por mim, que é o meu alimento espiritual, e o sangue dele foi derramado por mim, por causa de mim, por causa das minhas transgressões, dos meus pecados. As ervas amargas para me lembrar da escravidão do Egito, da tristeza de estarmos escravizados pelo pecado. Tudo com um simbolismo, apontando para aquilo que estava por vir, no caso, antes de Cristo voltar. E agora, quando nós fazemos a Santa Ceia, né, no caso, quando nós lembramos disso, é a mesma coisa, para lembrarmos do sacrifício de Cristo, que Ele já veio, já morreu por mim, derramou seu sangue, e que eu olho para Ele, assim como eles olhavam para a serpente no deserto, olho para Cristo, sou salvo, devo me alimentar dele espiritualmente, e sempre me lembrar da tristeza, da escravidão, do pecado, lembrando disso para que eu não retroceda e volte a ser escravo do pecado novamente. É importante aqui a gente frisar isso. A Páscoa, e isso é uma coisa que eu ouvi que me deixou muito triste, não é a comemoração da morte de Cristo, é a comemoração da vitória que temos em Cristo, da vitória que Cristo teve no Calvário. Não vou comemorar a morte de Cristo, porque eu ouvi isso
dentro da igreja, já vi isso de várias pessoas falando, já vi pastor falando isso. Vamos comemorar a morte de Cristo. Não, a gente não vai comemorar a morte de Cristo, a gente vai comemorar a vitória que Cristo teve na cruz ao morrer, a vitória que Ele nos concedeu também ao morrer. Não porque é a morte de Cristo, mas porque Ele venceu ali. Não vai... Eu acho que isso é uma das piores blasfêmias que a gente pode falar, comemorar a morte de Cristo. Quem estava comemorando a morte de Cristo era Satanás ali. E depois ele se arrependeu amargamente porque ele viu que tinha sido derrotado 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou. Então, devemos comemorar a vitória de Cristo, não a morte de Cristo. Que nessa Páscoa, eu e você possamos comemorar a vitória de Cristo, possamos olhar para esses símbolos, o cordeiro, o sangue, as ervas amargas, os pães asmos, que eu não cheguei a comentar aqui, mas que é o pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Então, lembrar desses símbolos e aplicarmos em nossa vida. Jesus morreu por mim. Aqui o Espírito de Profecia fala, Jesus morreu por todos, para salvar todos, sim, mas devemos olhar para esse sacrifício individualmente. Jesus morreu por mim, morreu no meu lugar. Olhando para o cordeiro, a morte de Jesus, o sangue derramado por mim, as ervas amargas, a escravidão do pecado em que fomos libertos e a ressurreição de Jesus, que é a certeza da vitória que nós temos sobre a morte. Bom, espero que os irmãos tenham uma excelente Páscoa. Espero que essa reflexão ajude-nos a nos afastarmos um pouco mais dos costumes do mundo, que é a comilança, que é os chocolates, que é enfim, todas essas coisas que entorpecem a nossa mente e nos afastam de Deus. Que possamos, eu e você, sermos a luz a brilhar nesse mundo, a luz que mostra e aponta para a verdade, que apontam para Jesus. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, obrigado porque Jesus deu a vida por mim, Senhor, pelos nossos irmãos todos, mas individualmente por mim, Senhor. Pai querido, que o Senhor me ajude e nos ajude num todo a nos mantermos firmes em Teu caminho, olharmos para Cristo e termos a certeza da vitória. Olharmos para o passado, quando olharmos com a tristeza da escravidão que tivemos no pecado, mas a certeza da vitória de Jesus, que é por mim e por cada um dos nossos irmãos, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ajude firmes a seguirmos em Teus caminhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.